A degradação muscular não avisa quando chega, ela simplesmente começa, de forma silenciosa, imperceptível, e a partir dos 45 anos acelera implacavelmente. O que temos aqui é uma verdadeira crise fisiológica oculta. Por fora, a aparência até pode manter uma ilusão de estabilidade, mas internamente as fundações estruturais começam a ceder, o colapso biológico avança, roubando a força e independência dia após dia. E o pior, sem um único alerta médico, até que o dano seja profundo e muitas vezes irreversível. A ciência revela agora que a resposta para deter esse avanço não está apenas na quantidade de comida que vai para o prato, mas sim na biologia celular mais profunda. Certo. Vamos mergulhar fundo nisso. O que acontece exatamente quando o maquinário de reparo do corpo simplesmente desliga silenciosamente após a meia-idade? Observa-se que aquelas dietas tradicionais, antes consideradas o padrão ouro da nutrição, começam a falhar de maneira catastrófica. Há um declínio funcional e estrutural alarmante acontecendo mesmo naqueles que consomem dietas supostamente impecáveis. Isso revela que a falha metabólica em corpos envelhecidos está muito além de simples deficiências calóricas. A resposta clínica para essa falha brutal reside em um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Em termos simples, trata-se de um estado fisiológico crítico onde as fibras musculares envelhecidas passam a exigir um sinal de ativação imensamente superior ao normal. Consumir quantidades enormes de proteínas tradicionais, como ovos ou carne, isso já não desencadeia o crescimento muscular de forma alguma. E por quê? Porque a sinalização celular fundamental no organismo está gravemente degradada. O alimento até entra, mas a mensagem vital para construir tecido é simplesmente ignorada pelas células. E isso ilustra de forma brilhante o nosso verdadeiro problema estrutural. As fontes de proteína tradicionais, embora forneçam aminoácidos de altíssima qualidade, falham miseravelmente em combater o fluxo sanguíneo restrito e o ambiente inflamatório extremo que tomam conta do organismo com o envelhecimento. Em contrapartida, as intervenções celulares com frutas revelam compostos específicos que agem como uma chave biológica absolutamente necessária. Eles melhoram as vias de sinalização, reativam a circulação e limpam os bloqueios que insistem em manter a musculatura em um estado de atrofia contínua. Protocolo 1. Extinguindo o inflammaging. Para combater esse colapso estrutural, a nossa primeira linha de defesa ataca um processo clinicamente devastador chamado de inflammaging. Pensem nisso como um fogo lento e crônico ardendo dentro da musculatura envelhecida, destruindo o tecido muito mais rápido do que qualquer sistema biológico consegue reconstruir. O inflammaging simplesmente bloqueia o crescimento. É exatamente aqui que intervenções nutricionais precisam entrar em cena. A goiaba, por exemplo, não apenas contém mais de 4 grãos de proteína, mas também fornece uma defesa estrutural direta, entregando níveis maciços de vitamina C, que são cruciais para o suporte do colágeno e das defesas do tecido. Agora, o que é realmente interessante neste gráfico é a documentação clínica exata desta intervenção. A introdução diária de alimentos ricos em quercetira, que está amplamente presente na goiaba, resultou em uma queda impressionante de 19% nos marcadores inflamatórios em adultos com mais de 70 anos após apenas 8 semanas. É justamente essa redução drástica que apaga o incêndio interno, permitindo finalmente que os organismos envelhecidos voltem a sintetizar proteína e consigam estancar a hemorragia da perda muscular. Protocolo 2. Reativação mitocondrial. Suprimir a inflamação é apenas a primeira fase do resgate, porque o tecido envelhecido também sofre com um enfraquecimento drástico na sua produção de energia celular. E aqui, observem com atenção este número crítico, 22%. Esse é o grau do aumento profundo na potência celular, observado com a suplementação de resveratrol. As amoras secas entregam compostos que ativam diretamente um gene vital chamado SIRT1. Essa ativação genética, na prática, obriga as células musculares a se comportarem literalmente como tecidos mais jovens, forçando a maquinaria mitocondrial a reiniciar com força total a sua produção de energia. Além da energia, precisamos falar urgentemente sobre o sufocamento celular. Baixos níveis de ferro em adultos mais velhos trazem consequências letais, chegando a dobrar a taxa de sarcopenia, que é aquela perda severa e debilitante de massa e força. Uma intervenção nutricional focada, com o protocolo da Amora, garantindo 4 gramas de proteína combinados com 2 gramas de ferro, atua para prevenir esse sufocamento. Isso garante que o tecido muscular seja oxigenado com perfeição, suportando as exigências brutais da sobrevivência diária. Protocolo 3. Permeabilidade da membrana e entrega de aminoácidos. Então, um ponto crucial aqui é entender o próximo gargalo fisiológico, que ocorre na própria fronteira da célula.
Com a idade, consolida-se um verdadeiro endurecimento celular. 15 gramas de gordura monoinsaturada provenientes do abacate têm a capacidade impressionante de consertar essas membranas celulares rígidas, tornando-as permeáveis novamente. E enquanto as paredes se abrem, os compostos da jaca entregam a matéria-prima exata, aminoácidos essenciais que espelham proteínas animais, potássio para evitar o colapso por cãibras severas e glutationa para proteger os tecidos contra os danos oxidativos. Toda essa combinação orquestrada resulta numa melhoria clínica e estrutural medida de 14% na força de preensão. Protocolo 4. O milagre das células satélites. Tudo isso prepara o terreno para o clímax absoluto desta investigação biológica. É vital entender a urgência por trás dessas células satélites. Elas são, na sua essência, as células-tronco do sistema muscular, verdadeiras tropas de choque biológicas adormecidas, aguardando o momento exato de se fundir e reconstruir as fibras danificadas. Mas o cenário é trágico. Esse sistema sofre um colapso catastrófico e simplesmente para de ser ativado nas décadas mais avançadas, deixando o tecido do paciente completamente à mercê, sem defesas regenerativas após os 70 anos. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática clínica? Uma descoberta médica sem precedentes feita na Harvard Medical School revelou dados absurdos sobre o grupo de intervenção utilizando damascos secos. Compostas como amigdalina, beta-caroteno e doses imensas de potássio literalmente despertam essas células-tronco adormecidas. Os dados demonstram um aumento estonteante de 31% na ativação de células satélites ao longo de 16 semanas. Estamos falando de melhorias drásticas e urgentes na força das pernas e na velocidade de caminhada. Diretrizes clínicas, regras de intervenção preventiva. Compreender a teoria não salva um organismo se não houver aplicação estrita no mundo real para evitar o colapso fisiológico iminente. E prestem atenção, estas não são apenas sugestões casuais, são diretrizes rigorosas ditadas pela biologia. A vitamina C da goiaba 30 a 45 minutos antes da atividade, consumida com a casca, é imperativa para forçar a absorção de ferro e proteína. O abacate deve ser alocado estritamente na janela anabólica, em até 1 hora após exercício para garantir a permeabilidade. Os damascos secos entram no meio da manhã ou da tarde, mas cuidado, sob nenhuma circunstância eles devem conter dióxido de enxofre, sob o risco grave de arruinar completamente a biodisponibilidade celular necessária para o resgate do tecido. A jaca e as amoras seguem uma prescrição de 3 vezes por semana, sempre em sinergia com a vitamina C. O rigor absoluto neste cronograma é o que separa o sucesso clínico da atrofia progressiva. A questão nem sempre é quanta proteína é consumida, mas se as células envelhecidas estão preparadas para recebê-la. Esta afirmação clínica resume a gravidade de toda esta nossa análise. O declínio funcional é frequentemente e perigosamente diagnosticado de forma equivocada como pura falta de nutrição adequada, quando, na verdade, trata-se de uma falha de recepção a nível celular. Manter a independência física, conseguir sobreviver a esse processo implacável de envelhecimento e evitar o confinamento em camas de hospital exige, sem qualquer margem para erro, o uso destas chaves específicas de desbloqueio fisiológico. A ciência já delineou perfeitamente as ferramentas para a intervenção. O colapso biológico não é mais uma fatalidade cega e inescapável, mas sim uma falha em aplicar os protocolos corretos no momento certo. Diante das duras evidências apresentadas, fica o questionamento clínico. A estrutura física dos pacientes envelhecidos resistirá e se manterá resiliente através da aplicação destes protocolos? Ou a degradação silenciosa e invisível será deixada continuar o seu curso devastador sem qualquer controle celular? A resposta está nas nossas mãos. Obrigado por acompanhar mais esta explicação investigativa.